Boa tarde, pessoal. Agora temos a palestra da professora Amabile Leite Marchi, da Secretaria de Educação e do Esporte do Colégio Estadual José Fresato. O título da palestra é Produção de Conteúdo Digital, a importância da autenticidade para a identificação com o público. Desculpa. A professora Amabile é formada em Letras Português e Inglês pela UTF-PR, especialista em metodologia de ensino de línguas estrangeiras pela mesma instituição, cursando especialização em TEA, transtorno do espectro autista, pela Faculdade Unina. Ela é docente na rede pública de ensino do estado do Paraná há pouco mais de 5 anos. Atua como professora de língua inglesa e também atende alunos autistas com aulas particulares de inglês e reforço escolar de língua portuguesa. Obrigada, Sabrina. De nada. Oi, Maristela, eu estou vendo o chat ali enquanto eu falo. Eu conversei com a Jennifer, eu vou fazer uma fala um pouco mais informal, então, se vocês quiserem participar, mandando alguma pergunta ou qualquer comentário que vocês queiram fazer, vocês podem colocar ali no chat que a gente vai conversando, tá? Bom, então, meu nome é Amabile, né, como a Sabrina já me apresentou. Eu estou muito, muito feliz, a Andressa disse que eu estou sempre participando aqui, realmente eu estou sempre participando de tudo que me chamam aqui na UTF-PR, eu tenho o maior prazer de poder participar, porque fui muito feliz no curso de Letras Português e Inglês, realmente foi um curso que me mudou, assim, profundamente, em vários aspectos de entendimento, né, enquanto professora, enquanto aluna, enquanto mãe, sei lá, como social, né, de modo geral. Oi, Jaqueline, oi, Maristela. Bom, e por que, então, que eu estou aqui hoje falando sobre criação de conteúdo digital? Sendo que eu sou professora da rede pública, né, o que tem a ver? Qual que é o meu papel nisso? Bom, além de... a Sabrina já falou um pouquinho ali de mim, e além de ser professora na rede pública, eu sou mãe de 2 meninos. O Leonardo tem 11 anos, que é autista, então foi a partir dele, do diagnóstico dele, que eu comecei a me interessar, né, por esse tema e estudar esse tema. E sou mãe do Vicente também, que tem 2 anos e meio, e que é mó sapequinha. Oi, professora Rita. Então, eu tive diagnóstico, o Leonardo recebeu diagnóstico de autismo, eu estava na faculdade ainda. E a partir desse momento, eu entrei num novo mundo, assim, de descoberta, né, eu costumo sempre falar isso. Estudei muito, porque o autismo, apesar de ser uma condição neurológica que sempre existiu nas pessoas, não é uma coisa que está começando a existir agora, ainda há um certo desconhecimento, até, inclusive, da área médica em relação a esse tema. Então, é muito parecido até quando eu converso com outras famílias, assim, de pessoas que têm filhos autistas, que a maioria das mães, ou pais, mas a maioria dos casos são as mulheres, elas acabam estudando muito e se tornam um tipo de especialista no assunto. Então, eu, no começo da pandemia, eu sempre gostei de rede social e tenho percebido um movimento, uma mudança não, mas um uso também das redes sociais como busca de informação, seja informação política, seja conteúdo que te interessa em qualquer campo. Então, se você vê, tem redes sociais que compartilham muito conteúdo de valor sobre linguística, sobre sociedade, sobre sociologia, enfim, tem de tudo, gente, e tem conteúdo extremamente responsável, tem pessoas que se preocupam bastante em compartilhar informações científicas mesmo, né, inclusive tem um Instagram que até eles colocam a referência para quem quiser se aprofundar ou pesquisar mais sobre aquele tema. Então, eu tenho percebido essa mudança também no uso das redes sociais, o que eu acho o máximo, né? Porque antes a gente usava, eu estou falando isso da minha experiência e o que eu percebo, assim, na maioria das pessoas também. A gente usava muita rede social para compartilhar meme, que a gente adora, né? Para conversar com
os colegas, com os amigos que estavam longe, em outra cidade, em outro estado, enfim. E hoje eu tenho visto muito essa busca por informação também por meio das redes sociais. Claro que não, a gente sabe, né, a gente tem que tomar bastante cuidado com as fake news, com as sutilezas ali, né, da linguagem das redes sociais, da linguagem midiática, porque a gente sabe que sempre tem um viés, enfim, de quem está escrevendo, né? Então, eu decidi no começo da quarentena que eu iria usar, então, desse conhecimento que eu tenho, tanto esse conhecimento empírico como mãe de uma criança autista, quanto o conhecimento mesmo enquanto pesquisadora, porque a partir do momento que a gente se vê nesse momento de ser mãe de uma criança autista, numa condição que é ainda um tanto quanto desconhecida, agora já está, claro, a medicina evolui muito, né, e muito rápido também, então a gente tem muitos estudos sobre esse tema, e eu decidi, então, começar a compartilhar ali as minhas vivências. A minha ideia inicial era compartilhar, porque eu tenho, assim, eu gosto de humor, né? Eu gosto de trazer as coisas de um jeito mais leve, mesmo se tratando de um tema tão, que pode se tornar tão pesado, né? Porque quando a gente fala de autismo, a gente está falando de uma pessoa com deficiência, a gente está falando da luta pela inclusão escolar, inclusão social, enfim, a gente está falando de vários aspectos que a gente sabe que é bastante complicado ainda. Então, a minha ideia inicial foi começar a trazer situações engraçadas que eu passava junto com ele, porque uma das características que ele traz consigo, e que é muito recorrente nas pessoas autistas, é o fato de serem muito... não ter filtro social. Então, a gente passa por muitas situações engraçadas, porque ele é super sincero e fala mesmo as coisas. Agora, que ele é criança ainda, é engraçado isso, a gente acaba levando tudo nesse lado mais engraçado, mas eu imagino que isso possa vir a se tornar um problema quando ele crescer, né, porque as pessoas toleram as crianças, né, mas um adolescente ou um adulto que tem um comportamento assim, já é um pouco mais complicado. Mas o que acontece? Como a gente está falando de um conteúdo, de um tema que é um tema sério, né? Autismo é um tema sério. Nem todas as postagens eu consigo trazer com esse viés humorístico. Então, algumas postagens realmente elas têm um tom bastante informativo e algumas ficam até um tanto quanto pesada, né? Porque quando eu falo sobre, por exemplo, negativa de matrícula de um filho numa escola, quando eu falo de capacitismo, que é o preconceito e a discriminação contra a pessoa com deficiência, né, a postagem fica um pouco mais pesada realmente, mas mais para frente, mais adiante, eu vou mostrar para vocês a minha página ali, rapidamente, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, eu tento mesclar, mesmo falando desse tema que é um tema sério, eu tento trazer isso de forma bem engraçada. No começo, que eu comecei a página, que foi ali em abril, mais ou menos, eu chamei meu filho, porque ele é super comunicativo, e falei, vamos gravar uns vídeos e postar no Instagram, ele super topou, adorou, gravou 2. No próximo ele já falou que não queria mais, estava muito cansado de trabalhar. Daí, claro, eu respeitei ele, né, eu acabei desistindo do quadro, então o dia que ele está bem disposto, que eu falo, vamos gravar, e ele topa, daí a gente grava. Se não, não. E por que eu estou falando isso, né? Porque o que isso tem a ver com o meu tema? Bom, essa questão humorística, essa veia humorística que eu trago na minha página, ela tem muito a ver com a minha personalidade, com a pessoa que eu sou, com o jeito que eu levo minha vida, que eu gosto de conversar na minha realidade mesmo. Então, eu não estou fazendo um personagem ali na página, é uma página muito real. Então, nos stories, por exemplo, eu compartilho o nosso dia a dia, então, tem essa autenticidade, né? As pessoas se reconhecem muitas vezes, porque quando a gente conhece alguém através das redes sociais, a gente não sabe como é a vida dessa pessoa, ou a gente conhece ela só através dos textos, ou das coisas que as pessoas postam, né? E a gente sabe que a gente só posta o que a gente quer que as pessoas vejam. Então, essa autenticidade, ela acaba gerando uma conexão
com a nossa persona que fala, né? A persona é o público para quem eu escrevo, que no meu caso, grande maioria, mais de 80% são mulheres, né? Geralmente mães de autista, é o meu principal público. Eu tenho bastante autistas também, adultos, que são ativistas nas redes sociais, com quem eu aprendo muito, muito, muito. E também tem professores, pedagogos, psicólogos que me seguem, e a gente troca bastante informação, que o meu principal objetivo com a página é realmente trazer informação e compartilhar informação. Porque a gente sabe que a gente está no Brasil, né, gente? E aqui a gente tem uma desigualdade social muito grande e que acaba influenciando vários aspectos da nossa vida social, né? Então, a gente sabe que a informação não chega para todo mundo. Esse foi um dos motivos também que eu comecei, que eu quis começar a página, porque o autismo ainda é carregado de misticismo, tem muita informação desencontrada, né, tem muita fake news, aquela história de que vacina causa autismo, enfim, tem muitas coisas que precisam ser desmistificadas, e eu me preocupo muito com a linguagem que eu escrevo, com a maneira com que eu falo. Porque se a gente quer que a informação chegue ao maior número de pessoas, a gente precisa escrever de uma forma que as pessoas entendam, né? Então, não adianta escrever um texto super técnico, usar aquelas palavras que as pessoas não conhecem, né? Então, eu me preocupo com isso também quando eu escrevo ali. E a gente sabe também que a gente está numa rede social, né? Apesar de estar compartilhando um conteúdo informativo e importante e baseado em evidência científica, eu tento trazer isso de uma forma que fique claro para o maior número de pessoas possível, porque a gente está lidando ali com pessoas de todos os tipos, né? Então, tem gente que estudou, tem gente que não estudou, tem gente que tem um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, outros não. Então, depende muito do nosso objetivo ali. E assim, apesar dessa procura por informações, né, mais direcionada, conteúdo de valor, informação científica, que as pessoas estão usando já as redes sociais também, para procurar, não deixa de ser uma rede social, né, gente? Então, o nome já diz, as pessoas, elas gostam de se sentir representadas. Então, quando uma mãe, por exemplo, acaba de ter o diagnóstico do filho, está lá desesperada, uma pessoa que foi o que aconteceu comigo, nunca conviveu com autista, não sabe o que é o autismo, só tem aquela ideia pré-estabelecida de que autismo é aquela pessoa que não fala, que vive no próprio mundo, que fica se balançando. De repente, entra na internet e começa a pesquisar. Aí acha uma página que trata do tema de uma maneira mais leve, a pessoa se sente acolhida, né? E começa a te seguir para tentar entender um pouco mais do que está acontecendo ali. Eu me preocupo muito com a questão das mulheres, porque no autismo, na maternidade atípica, que a gente chama, que são as mães de pessoas com deficiência ou deficiência rara, ou doenças raras, né, desculpa, a maioria são mulheres, né, a maioria das pessoas que cuidam dessas crianças, desses adolescentes, são mulheres, mesmo estando casada, quanto não são mãe solo. Então, essa é uma preocupação grande minha também, porque a gente fala sobre o cuidado com a criança, eu falo criança, né, mas a gente tem que entender também que existe adolescente, adulto, com deficiência, enfim. Mas quando essa pessoa recebe o diagnóstico, ela tem medo, porque ela não sabe o que é autismo, né, e daí a gente já imagina um monte de coisas horríveis e que, de fato, às vezes acontecem mesmo. Então, quando a pessoa se depara com um conteúdo responsável, porque, claro, não são todos, né, por isso que eu vou falar mais para frente ali, que a gente precisa tomar cuidado com o conteúdo que a gente consome também, mas você consegue identificar naquela pessoa que está ali por trás daquela página, a responsabilidade sobre o que a pessoa escreve, eu estou escrevendo aquela informação baseada em quê, né, de onde que eu tirei isso, não foi das vozes da minha cabeça, né, tem um fundamento científico, enfim, e a pessoa vê que eu não sou ali só uma pessoa que estou ali, uma professora que estou ali querendo passar informação, que sabe tudo de autismo, não, eu sou uma pessoa como ela, né, há 6 anos atrás eu estava ali no mesmo momento que essa pessoa está agora, recebendo o diagnóstico do filho, totalmente sem saber o que fazer, perdida, e nessa época eu achei também uma página, que muitos devem conhecer, que é a Lagarta Vira Pupa, da Andrea Werner,
e que ela é super conhecida, assim, nesse meio, e que ajudou bastante gente. Então, eu me preocupo muito de compartilhar informações relevantes, informações baseadas mesmo em conhecimento científico, mas também eu gosto de mostrar para as pessoas que nós somos pessoas, sabe? Que apesar de tudo isso, sim, né, dessa luta, da gente estudar e da gente ser uma pesquisadora, sabe? O nosso dia a dia é igual. Então, quebrar um pouco, sabe? Esse conceito academicista do conhecimento. Porque quanto mais conhecimento a gente tiver na nossa sociedade, mesmo que não seja ali a pessoa doutora no assunto, todos ganham, né? Conhecimento é poder. Enfim, deixa eu só... e eu gostaria de falar uma coisa aqui também, que a Jennifer está compartilhando ali. Isso, o Luan falou uma coisa muito importante ali, que a discussão lembra o caso do MMS, que era a substância que cura autismo. Gente, isso foi tão sério, que é tipo, esse líquido, esse produto é tipo um alvejante, que é introduzido no ânus da criança, para fazer uma limpeza no organismo, e que prometia cura. Então, assim, olha que grave, olha que, e assim, já foi comprovado que não tem nenhum embasamento científico isso, nem sei de onde que tiraram essa ideia, e daí teve um ativismo bastante grande para que tinha um livro sobre isso, para que o livro saísse de circulação, enfim. Gente, é muita coisa, sabe? Então, assim, quando a gente fala sobre um tema, a gente sabe que tem uma amplitude de subtemas que subjaz aquele tema principal, né? Então, eu não falo só sobre autismo, eu falo sobre maternidade, eu também tenho um outro filho que não é autista, pelo menos por enquanto, né? A gente não teve nenhum diagnóstico. Então, eu, como professora, falo sobre os meus alunos com deficiência, né? Não falo só sobre autismo, falo sobre todas as deficiências, sobre o nosso papel enquanto professor, né, de uma pessoa com deficiência, porque de vez em quando eu posto uns textos bem ácidos, assim, que eu gosto de cutucar, porque nós, enquanto professores, temos uma responsabilidade tão grande em relação a isso, que a gente, porque eu falo dos dois lados, né, eu falo do lado de professora, então eu entendo a dificuldade de lidar com uma pessoa com deficiência, sem conhecimento, eu entendo como é subjetivo isso, porque mesmo as pessoas com deficiência, elas são diferentes entre si, mas também eu sou mãe de um menino com deficiência. Então, eu fico olhando para aquela criança na minha sala ali, às vezes nem tem um diagnóstico, que eu olho e falo, gente, esse menino, ele tem alguma dificuldade, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa para que ele chegue, né, mais próximo possível do entendimento, e é muito complicado. A gente, nós que somos ativistas pelas pessoas com deficiências, a gente não aguenta mais ouvir das escolas, né, e do sistema educacional, que os professores não estão preparados. E eu não falo aqui só do professor, professor, né, eu estou falando de todo o sistema, porque há quantos anos que existe um sistema educacional? E as pessoas com deficiência sempre existiram, claro que antes elas estavam presas ali em casa. Deixa eu voltar aqui para o meu tema principal. Então, a criação de conteúdo é um trabalho, né? Mesmo que seja um trabalho não remunerado, o que eu ganho fazendo isso, então? Eu ganho o conhecimento das pessoas, porque quanto mais pessoas tiverem conhecimento acerca desse tema que é tão importante, menos o meu filho vai sofrer capacitismo, mais o meu filho vai ser incluído na escola, nas festinhas dos amigos, quando a gente for num parque, num restaurante, que tiver em algum momento de crise, o meu filho, as pessoas podem olhar e podem falar, não vou julgar, vai que é uma criança com deficiência, vai que é uma criança autista, vai que é um... Né? Então, assim, a gente tem que sempre partir do pressuposto de não julgar, né? De não julgar, porque se não for nada disso e a pessoa está ali fazendo uma manha, por exemplo, nós também não temos nada a ver com isso, né? Claro, assim, cada um cria o seu filho do jeito que acha melhor, que acha certo, por mais que a gente não concorde, a gente não tem nada a ver com isso.
Então, a gente tem que sempre partir do pressuposto de que as pessoas estão ali, elas têm o direito de estar ali, e pronto, né? A gente não deve julgar. E nós, como professores, a gente também tem que entender que as pessoas, elas têm o direito de estar ali na escola. Então, mesmo que nós, enquanto professores, tá? Não termos o conhecimento, ou não termos estudado, mesmo que seja só na teoria, como lidar com essas pessoas, a gente é ser humano, a gente tem esse sentimento de empatia, né, de, não, e se fosse meu filho, e se fosse eu que estivesse ali, quem que aqui nunca sofreu na escola, né, alguma coisa por não entender, mesmo sem ter algum diagnóstico, alguma deficiência? Então, nós, enquanto professores, a gente lida com pessoas, é extremamente importante a gente entender essa subjetividade e que as pessoas, elas têm o direito, né, de estarem ali na escola e o direito de aprender. Então, inclusão é isso, né, a gente poder fazer com que as crianças se sintam parte, né, daquela sala, daquele aprendizado ali. E daí, eu falei ali um pouco atrás sobre o conteúdo que a gente consome nas redes sociais, né, então, é mais um ponto que eu acho importante falar sobre essa autenticidade, que quando a gente, dependendo do conteúdo que a gente consome, a gente vê mulheres maravilhosas, pessoas com vidas perfeitas, que viajam de 2 em 2 meses, que têm os filhos que falam 5 idiomas com 2 anos, sabe? Aquelas coisas assim perfeitas, aquelas mulheres perfeitas, ricas, aqueles homens lindos, enfim, aquelas celebridades, né? E daí a gente se olha e fala, meu Deus, né? Eu sou aqui uma mera mortal, estudante, professora, mãe, e daí a gente, mesmo que isso seja óbvio, né? Eu tinha uma professora na faculdade que falava que não existia o óbvio, né? Não sei se vocês sabem de quem que eu tô falando aqui. Ela disse que o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Então, sempre precisa ser dito. A gente tem que entender que não existe o óbvio. Eu queria que ela soubesse, acho que ela não está aqui hoje. Eu queria que ela soubesse que eu levei essa filosofia dela para minha vida, né? Que é a Márcia Becker, que ela falava que não existe óbvio. A gente tem que sempre partir do pressuposto que a pessoa é diferente, né? Então, o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Então, por mais que pareça óbvio, que a gente sabe, né, que o conteúdo pode ser tóxico também, dependendo do conteúdo que a gente está consumindo nas redes sociais, mas a gente não percebe como isso está nos fazendo mal. Então, você está ali consumindo aquele conteúdo e a gente não percebe como isso pode estar nos fazendo mal. Porque realmente, quem somos nós, né? Comparando com pessoas que vivem uma vida de galã de novela, sei lá, vou colocar assim, né, para ficar mais entendível. Então, a gente tem, sim, que tomar bastante cuidado com o conteúdo que a gente consome. A partir do momento que eu comecei a criar conteúdo para rede social, parece que um mundo se abriu. Porque eu comecei a ter muito contato com pessoas que me procuravam, tanto professores pedindo dicas, Amábile do céu, colegas minhas e pessoas que eu nem conheço, eu tenho um aluno autista, agora na pandemia, como que eu vou fazer? Eu não sei como fazer, né, várias questões, assim, dúvidas, e no que eu posso, né, ali pelo chat, ali, eu vou ajudando, eu vou da maneira que dá, né, porque pela internet também nem sempre a gente passo links, passo material, enfim, eu me disponibilizo mesmo a ajudar. E as mães também. Então, a partir do momento que eu vi que é um conteúdo super específico, né? Estou falando ali de autismo, inclusão escolar, estou colocando o meu papel de mãe e de professora. E tem gente que se interessa por isso. Então, é um nicho super específico, mas que tem gente que precisa daquele conteúdo. E a partir do momento que eu percebi que aquilo fazia sentido para bastante gente, para algumas pessoas, e pelo jeito que continuou fazendo sentido, porque a página está crescendo devagarzinho, mas está crescendo, eu resolvi parar de seguir pessoas que tinham as vidas perfeitas. Porque, sem perceber, isso fazia muito mal para mim. Porque a gente estava aqui em quarentena, já tinha não sei quantos dias, cansada, imagina, com 2 filhos, trabalhando, o marido em casa, tendo que dar conta de todo o trabalho da casa, ainda dos filhos, ainda do trabalho. Eu falei assim, gente, eu preciso começar a consumir coisas que tenham a ver comigo, né? Eu preciso me identificar de alguma forma com isso,
porque as redes sociais acabam sendo um lugar que você se relaxa também, né? Então você tá lá, claro, você pode ser que você busque informação, mas você quer ver um meme também, você quer dar uma risada, você quer ver um amigo seu postando uma coisa legal. E eu decidi, então, seguir só pessoas que eu achava, que eu me identificava de alguma forma, ou que eu achava que tem um conteúdo ali que eu quero consumir, que é um conteúdo importante, e parei de seguir essas pessoas perfeitas, lindas, ricas, e foi muito bom para mim, porque quanto mais eu estou seguindo pessoas que se parecem comigo de alguma forma, ou que eu me interesso pelo conteúdo de alguma forma, tem essa conexão, né, esse engajamento. Então, da mesma forma que eu me conecto com essas pessoas, outras pessoas se conectam comigo e com o conteúdo que eu posto. Então, eu tenho muita responsabilidade sobre o que eu posto, né, eu pesquiso muito, e eu tenho muito essa preocupação de fazer com que as pessoas se sintam ali representadas, principalmente essas mães, né, que estão ali, às vezes, desesperadas, com recém-diagnóstico do filho. Deixa eu só ler um comentário aqui da Caroline, ela falou: tive um filho prematuro e sei como é necessário ter essa informação. Nós, mães, sentimos muita necessidade de pesquisar e aprender. Parabéns. Obrigada. É isso, sabe? E daí as mães me agradecem, me procuram e falam, e por mais que seja um trabalho não remunerado, esse trabalho de criação de conteúdo para mídias sociais, é um trabalho extremamente gratificante, porque eu estou falando de um tema que eu gosto, né, porque não foi algo que eu escolhi, não, eu quero estudar sobre autismo. A vida me levou a estudar sobre isso e acabou se tornando um hiperfoco, assim, eu gosto muito, 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 porque é um universo totalmente diferente, sabe, eles têm um funcionamento cerebral muito diferente do que a gente está acostumado a entender, né, eu até converso bastante com a professora Miriam também, e que ela foi uma das minhas inspirações, que ela também, né, tem um filho com deficiência, e eu lembro muito dela na época da graduação, e a gente conversa muito, e ela me fala, né, das experiências dela, e de, né, como é importante ter essa conexão. Eu queria, então, deixa eu ver, meia hora já que estou falando, gente, eu vou mostrar minha página para vocês, e quero mostrar, então, aqui, eu vou compartilhar a tela, vou mostrar rapidamente aqui o que eu estou falando, o tipo de... Aqui... Vocês estão vendo? Agora a gente está vendo sim, Amábile. Tá. Bom, então essa é a minha página, tá? Autismo ao Pé da Letra. Eu sou mais ativa aqui pelo Instagram, apesar de também ter ali no Facebook. Então, aqui, nesses destaques, eu coloco, tem muita informação já aqui, tá? Então, eu compartilho dicas de séries, filmes, livros. Aqui tem um pouquinho apresentando, né, quem eu sou, a minha família. Aqui, nesses perfis de autista, eu compartilhei pessoas autistas, adultos, que são ativistas pela causa da pessoa com deficiência, então tem muito perfil bacana, falo sobre neurodiversidade, sobre capacitismo, enfim, tem muita informação já aqui salva. Vicente é o meu segundo filho, tá? Ele tá com 2 anos e meio, tá com atraso no desenvolvimento da fala, e daí eu lembro muito das aulas de aquisição de linguagem, né, aquelas teorias de aprendizado que a gente viu na faculdade, e percebo que o meu filho autista é bem diferente o funcionamento do cérebro dele, com aquelas teorias de aquisição de linguagem e de aprendizagem que a gente teve na faculdade, e isso é uma coisa que me deixa extremamente interessada, né, em aprofundar o estudo sobre isso. Daí aqui, o que eu estava falando para vocês, é um tema super importante, porque autismo, sendo uma condição neurobiológica, ele não é uma doença, então ele não tem cura, né, e muitas pessoas ainda falam de cura no autismo, e daí eu fiz esse post aqui esses dias, ontem, 2 dias atrás, como prevenir autismo em seu filho. Aí,
não tenha filho, né? Não tem jeito, não tem prevenção, porque ainda existe muito essa culpa materna de achar que eu fiz alguma coisa para o meu filho ser autista, ou que, o que eu poderia ter feito diferente. Então, eu gosto de trazer, então, aqui, ó, trago um tema super sério, que é inclusão escolar versus integração, e explico o que é a diferença entre eles. Aí, num outro momento, trago um tema que é bastante sério também, que é as negativas que as pessoas sofrem ao tentar matricular os filhos na escola, mas tento trazer isso de forma mais cômica, né? Então, coloquei o meme da Nazaré e escrevi: mãezinha, nossa escola não está preparada para receber seu filho, que é o que as mães escutam, né? Infelizmente, nossos professores não têm treinamento. Aí a mãe: não é possível que isso está acontecendo. Alô, é do Ministério Público? Nazaré Tedesco em A Saga da Mãe de Autista, que é algo muito recorrente. Aqui no Dia dos Professores, postei um Reels, que eu vou passar aqui, gente, posso? Isso, eu sou professora, é isso mesmo. Dou aula. Ah, e você trabalha também? Ou você só dá aula? Enfim, eu gosto de trazer, dividir, então, sabe, o conteúdo. Eu gosto de trazer conteúdo informativo, gosto de trazer, de vez em quando eu trago uns textos que são mesmo um chacoalhão, assim, né, que a gente... Ah, Elizabeth, entendeu, prof? Então, esses temas que são temas pesados e temas sérios, mas de uma maneira um pouco mais descontraída. Aí aqui, ó, no Dia das Crianças, postei o meu filho mandando o Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças, pessoal, para todo o Brasil. E aqui, feliz Dia das Crianças para todo mundo. Todo mundo, Um beijo, tchau, fique com Deus. E assim, e pode ter aquela questão de, mas você está expondo o seu filho, né? O meu marido, que é uma pessoa super reservada, ele me questionava muito sobre isso no começo, e foi uma decisão que eu tomei consciente, né? Sabendo também que tem ali uma certa questão, né? De você expor ali uma criança na rede social, mas por um outro lado, se você colocar na balança ali, quantas pessoas a gente pode estar ajudando, né, com um vídeo como esse, por exemplo, do meu filho falando. As pessoas, primeiro elas têm ali o diagnóstico do filho, acham que é o fim do mundo, que o filho, nossa, está condenado a ter uma vida infeliz, não sei o quê. Aí vê uma criança autista de 11 anos falando em rede social, dá uma esperança para a pessoa, falar, o meu filho pode, então, aprender a falar, porque tem muitos autistas que são não verbais, né, enfim, é essa autenticidade que eu procuro trazer no meu compartilhamento de informação, de conteúdo aqui nas redes sociais. Eu quero que as pessoas, as mães de autistas, os professores, se sintam acolhidos, porque eu faço uma crítica forte ali em relação ao sistema educacional, que eu acho que precisa de uma reformulação, a gente precisa rever muitos pontos, principalmente essa questão da inclusão escolar, não só, né, da inclusão escolar. E nós, enquanto professores, temos uma responsabilidade muito grande, porque mesmo que a gente está num sistema que por si só já não inclui a criança, nós, professores, somos as pessoas que estamos ali na linha de frente com esses alunos. Então, querendo ou não, interpretei ao pé da letra. Então, o nome da página é justamente por isso, porque o meu filho, ele é super rígido, assim, né, então ele tem um pouco de dificuldade de entender figuras de linguagem, e daí eu até compartilho de vez em quando algumas situações que eu falo para ele, tira seu cavalinho da chuva, e ele, mas que cavalo? Aqui não tem nenhum cavalo, assim, e aos poucos a gente vai ensinando, ele vai aprendendo, eles têm uns avanços muito significativos ao longo dos anos, assim, né, em alguns momentos também eu olhei para o meu filho e pensei, nossa, acho que meu filho nunca vai conseguir desenhar, fazer um desenho, assim, sabe, não, e hoje ele desenha, enfim, ao mesmo tempo que tem um déficit em algumas áreas do desenvolvimento, tem outros que eles vão super bem, né, então meu filho às vezes não sabe fazer uma divisão, uma matemática básica, mas ele conhece o mapa da cidade de Curitiba melhor do que eu, né, então
é um desequilíbrio ali, né? Enquanto nós estamos na média ali de muita coisa, eles estão muito acima em algumas questões e muito abaixo em outras. Então, é um universo fantástico. Eu fico extremamente feliz de poder estar compartilhando um conteúdo que eu gosto de falar sobre, e ao mesmo tempo que eu estou compartilhando esse conteúdo, eu estou ajudando pessoas que precisam. Então, quando eu falei sobre essa questão da autenticidade, era isso que eu estava querendo dizer. De termos responsabilidade sobre o que a gente está postando, pensar em quem vai ler, quem vai receber aquela mensagem, como a gente aprendeu aí no curso de letras, pensar em para quem você está escrevendo, e ajudar as pessoas, é o que me deixa muito feliz, assim, né, de acolher essas mães, essas crianças, essas pessoas autistas. Eu fico muito feliz com esse trabalho. E se vocês quiserem mandar pergunta, gente, vocês podem mandar, eu tô aberta a responder qualquer pergunta que vocês tiverem, se vocês tiverem alguma colocação para falar também, a Jennifer já vai abrir ali o debate, né, se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar. Oi, Amabile. Nossa, tanta coisa para falar, né? A gente só tem a agradecer Não, mas a gente só tem a agradecer realmente teu tempo, disponibilidade e também generosidade de compartilhar toda essa trajetória que é profissional e bastante pessoal também, né? Nem sempre é fácil falar de muitas coisas da nossa trajetória, então a gente agradece de verdade. Gente, a gente abre para o debate ou comentários, a gente tem aí 20 minutos para fazer isso, é bastante tempo. Se quiserem falar no microfone, acho que tranquilamente, e também se quiserem também fazer perguntas ali, fique à vontade. Amável, eu vou deixando você conduzir, tá? Respondendo, se precisar de alguma coisa, estou aqui. Obrigada, Tainá. Bom, a Jaque perguntou ali como os irmãos se relacionam. Há uma diferença muito grande de idade, né? O Leonardo tem 11, o Vicente tem 2 anos e meio, e durante muito tempo eu não pensava em ter outro filho, porque eu fiquei realmente um pouco traumatizada, não pela questão do autismo em si, mas porque o Leonardo foi uma criança que não dormiu, sabe, teve muitas questões ali que, meu Deus do céu, assim, e eu ainda fiz faculdade quando ele era pequenininho, né, então, eles são amigos, eles se relacionam bem, é coisa mais linda de ver os dois juntos. O Leonardo é super amoroso com o Vicente, e o Vicente já percebeu que ele é o caçula, sabe? Ele é bem espertinho, sim, nesse sentido. Só que, pela diferença de idade, o Leonardo já se interessa em ficar jogando videogame, essas coisas, e o Vicente quer correr, quer brincar, quer pular na cama elástica, e às vezes o Leonardo não tem paciência, né? Mas eu acho que isso é bem comum também de irmãos, ter essa, né? Às vezes não quer brincar e pronto, mas é muito lindo ver os dois, assim. A gente decidiu ter o segundo filho, mesmo sabendo da probabilidade grande de vir um segundo filho autista, a gente fez essa escolha consciente, e foi a melhor escolha que a gente podia ter feito, assim, mesmo que a gente tenha demorado um pouco, a gente precisava desse tempo para se restabelecer emocionalmente, financeiramente, para a gente poder dormir alguns anos ali, tranquilo, e foi muito bom, assim, eles se dão bem, de maneira geral, eles se dão muito bem. Obrigada, Amabile. Eu abri o microfone aqui, gente. Eu perguntei do relacionamento entre os irmãos, porque eu acho que é parte fundamental, né, do desenvolvimento do Leonardo, a presença do Vicente, né? Eu acho que eles vão crescendo juntos. E eu tenho 3 filhos e tenho filhos com muita diferença de idade também. E eu percebo que é um grande aprendizado, por isso que eu perguntei, né? E parabéns, né? Sempre uma grande guerreira, um exemplo, sempre é uma grande inspiração, né? Eu sempre tiro o chapéu. Parabéns. Obrigada, prof. Fico muito emocionada. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta também relacionada à questão do professor, sobre inclusão escolar, fiquem à vontade, gente. Pode, nesse período de pandemia, como está sendo a adaptação ao isolamento social? Bom, nós estamos realmente fazendo isolamento social em casa. Olha, no começo foi só alegria. O Leonardo achou o máximo, ele estava se sentindo em casa, né? Não precisa interagir com ninguém, né? Tava achando ótimo. Se adaptou super bem às aulas online.
Também porque ele está numa escola pedagogia Waldorf, então eles têm um entendimento diferente, né? A maneira, ele estuda na turmalina, que é colocado conteúdo. Então, não é uma escola conteudista, né? É uma escola... traz o conteúdo de uma forma diferente, é mais lúdica, é um tanto quanto abstrato, para eles isso não é muito bom, mas eles têm aula 3 vezes por semana durante 1 hora, e um dia por semana ele tem aula com o professor tutor dele. Então, nossa, uma pergunta muito boa ali do autismo na vida adulta, já vou falar. Então, para ele foi ótimo. Agora que nós já estamos há 7 meses em casa, eu percebo que ele está começando a se incomodar. Ele fica todo me perguntando da vacina, se vai sair vacina, por que veio o vírus, se ele só vai poder viajar quando tiver o vírus, coisas desse tipo, assim. Então, eu percebo que ele está sentindo essa necessidade já de voltar. A escola dele vai voltar a partir da semana que vem com aulas extracurriculares, 1 vez por semana, durante 3 horas. Então, como é uma escola pequena, vai 1 turma por dia, né, por período. Então, não vai ter contato com quase ninguém, a não ser os colegas da turma dele, que a maioria está fazendo, que eu conheço, que eu tenho contato, fazendo o isolamento bem certinho também. Então, eu estou pensando seriamente em mandá-lo, porque até pela minha saúde mental, gente, não está sendo fácil ficar com 2 filhos em casa, trabalhando, ainda fazendo rede social e atendendo aluno, enfim, então, assim, respondendo essa pergunta, ele está bem, né, ele se adaptou bem, mas como a gente já está a um longo prazo, está começando a pegar um pouco essa questão. O autismo na vida adulta, então, a gente se esquece, né, que as pessoas crescem, então... Tem até uma página de humor sobre autismo que chama Aspe Sincero. Esses dias ele compartilhou um meme falando assim, fiz 18 anos, puf, sumiu. Porque, né, a gente não fala de adulto autista, a gente só fala de criança autista. E isso é uma lacuna muito grande nessa questão do ativismo, porque os autistas crescem. E as pessoas autistas, a grande maioria, precisa de uma adaptação, tanto para trabalhar, para alguns não, né? Tanto é que tem algumas pessoas que passam uma vida inteira sem ter um diagnóstico e só depois, no final, já adulto, como o que aconteceu aqui em casa, meu marido também é autista e a gente só descobriu o autismo dele depois do diagnóstico do Leonardo. E depois de alguns anos que a gente começou a perceber, né, alguns comportamentos, até que um dia um amigo nosso, que é médico, olhou para mim e falou assim, que eu contei do diagnóstico do Leonardo, isso já tem bastante tempo, ele falou assim, Mari, o Diego também é autista. Quando ele falou isso, eu fiquei até chocada, eu falei, por que você nunca me falou isso antes, assim, porque eu sabia que meu marido é esquisitinho, assim, ele tem um jeito, né, ele é uma pessoa muito introvertida, ele não gosta de papo furado, assim, né, eu, por exemplo, eu gosto de conversar sobre o tempo, converso sobre nada, eu tenho uma facilidade de comunicação com as pessoas, assim, ele não gosta, ele não vê sentido de ficar esse tipo de conversa com as pessoas, então, claro, ele passou uma vida inteira sem diagnóstico e sem nenhum tipo de adaptação, então ele estudou, ele tem um bom emprego, ele casou, né, então, enfim, ele levou a vida dele sem diagnóstico, mas provavelmente deve ter passado por situações que ele sentia ali a dificuldade, né, mas como quase nunca se falava sobre autismo, é um tema que ainda é desconhecido, ele devia achar que ele era o errado. Você imagina o sofrimento que não deve ser uma pessoa passar uma vida sem o diagnóstico, né, se achando, não se enquadrando, não se encaixando em nada, sempre se achando esquisita, é muito sofrido. Então, é um tema muito, muito, muito importante a gente falar sobre o autismo na vida adulta, né, e eu falo aqui do autismo, né, porque é uma deficiência invisível, né, vamos colocar entre aspas, assim. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente não sabe que ela é autista, mas ela é autista. Por isso que eu falei aquela questão da gente sempre partir do pressuposto de que tem um motivo, né, então, se você vê uma pessoa na fila preferencial, e você olha para ela e ela não tem nenhuma deficiência, mas às vezes ela tem uma deficiência que é uma deficiência invisível, a gente não sabe, então, partir do pressuposto ali que tem os motivos das pessoas estarem ali. A negação do autismo e a mulher. Aqui, Henrique, eu vou
não é negação, tá? O que acontece é o seguinte, os estudos acerca do autismo, eles sempre foram mais evidentes nos meninos. Então, a gente parte de um padrão, né? O padrão é o menino, né? O menino branco... gente, qual que é o padrão da sociedade? Nosso padrão da sociedade é homem, hétero, branco, classe média, magro, sem deficiência. Tudo que foge desse padrão, a gente já encaixa nas minorias, né? Então, o autismo, ele foi muito estudado nos meninos. E hoje em dia, as evidências já mostram que o autismo nas meninas, ele se apresenta de uma maneira diferente. Por isso que eles falam que há um número muito maior de autistas meninos do que em meninas. Na verdade, essa informação está um pouco equivocada. O que acontece na realidade é que as mulheres, as meninas, não têm diagnóstico, ou têm um diagnóstico tardio, porque elas têm uma habilidade muito maior que os meninos de masking. Então, elas se adaptam ali ao que esperam, ao que é esperado dela enquanto sociedade, enquanto mulher, né? Então, elas mascaram muitas coisas e para tentar se encaixar ali nos padrões, que é uma habilidade que os meninos não têm. Então, as mulheres, elas sofrem por essa dificuldade de diagnóstico. Hoje em dia, a gente está tendo um boom enorme de diagnósticos em mulheres, o que está sendo ótimo, né, porque elas passaram uma vida inteira sem ter um diagnóstico, e as pesquisas mostram que realmente o autismo se manifesta de uma maneira diferente nas meninas. Sabrina, queria comentar que esse ano, na era do TikTok, uma menina autista viralizou por explicar como o autismo se apresenta em mulheres. Ela explica que tem grande diferença. É isso aí, e tem quase 1 milhão de seguidores, achei muito legal. Essa moça aqui, nossa, eu acho que eu já ouvi falar dela, eu vou até anotar aqui, porque eu acho que eu não sigo ela. Vou ver se ela tem Instagram. Bruno, como você vê a vivência anterior dele afetando o aprendizado? Não somente o autismo, mas toda a jornada de desenvolvimento. O Leonardo teve grandes avanços mesmo, até porque as mães de autistas costumam falar em luto do filho idealizado. Eu nunca senti isso, gente, eu acho que eu sou um ET, porque muitas mães sentem isso. Eu não sei se eu também não tinha muita expectativa, mas eu nunca senti, assim, essa tristeza por ter um filho autista, ou por ter um filho com deficiência. Eu senti medo. Medo eu senti. Medo de não conseguir arcar com as terapias, medo de não ter uma escola adequada, medo, né, do meu filho sofrer. Eu acho que esse é o maior medo das mães. Mas, a partir do momento que a gente teve o diagnóstico, imediatamente a gente já começou as intervenções. Então, com 3 anos, 1 ano e meio, eu já sabia que tinha alguma coisa diferente com ele. Eu já sabia que ele não era uma criança neurotípica. Só que eu nunca imaginei que fosse autismo, porque eu não sabia o que era autismo. E daí, a gente, de 1 ano e meio até os 4 anos, olha só o tanto que demorou para vir o diagnóstico dele. E assim, a gente teve que trocar de médico várias vezes, porque os médicos falavam que não tem nada, e eu sabia que tinha. É muito comum essa história. A minha história é a história de muitas mães de filhos autistas. Você está procurando doença no seu filho, não tem nada, só que a mãe conhece o filho, né, gente? E daí, a partir do momento que ele começou a intervenção, ele já começou a melhorar, porque a primeira coisa que me abriu os olhos foi a questão do desenvolvimento da linguagem. Ele falava muito enrolado, ninguém entendia, ele tentava se comunicar, ele emitia som, mas a gente não conseguia entender o que ele falava, né? Era tudo muito... não dava para entender. E daí ele já começou na fono, então ele já começou a se desenvolver. A gente estava numa escola tradicional e eu percebi que não estava sendo legal, porque com 3 aninhos já estavam querendo alfabetizar a criança, sabe? Falei, gente, não dá, meu filho não se enquadra nisso. Foi daí que a gente encontrou a Escola Turmalina e foi, assim, uma mudança na nossa vida, nossa, fantástica, porque ele foi para o jardim, daí ele brincava, muito contato com a natureza, eles fazem pão, eles fazem, sabe? Então, foi ótimo para ele. Então, a partir do momento que ele foi para o 1º ano, que é ali onde começa a alfabetização de fato, a gente teve medo. Eu conversei com a professora, será que ele vai acompanhar, como que vai ser? Eu falei para ela, professora, eu tenho certeza que ele consegue.
tenho certeza. Claro, ele vai precisar de apoio, ele tem um professor de apoio, ele vai precisar ali de uma adaptação de currículo e tal, mas ele consegue. E, gente, ele tá ótimo. Ele é uma criança, assim, que ele tem hiperfoco em línguas, né? Não sei por quem ele puxou. Mas ele tem a ortografia dele é perfeita, ele não tem erro de ortografia, ele me corrige, só que eu tenho que ensinar sobre preconceito linguístico para ele, porque ele me corrige na minha pronúncia, que eu tenho um sotaque diferente, né? Que eu sou uma pessoa de vários lugares, assim, então, onde eu morei, eu vim trazendo o sotaque, e ele sempre me questiona por que eu não pronuncio o E final das palavras, né? Então, eu não falo leite, eu falo leite. Então, ele fica me corrigindo. Então, assim, um dia uma pessoa me falou uma coisa que eu trago isso pro resto da minha vida. Não ficar focando nas coisas que ele tem dificuldade. Focar no que ele é bom. Claro, ele precisa aprender uma matemática básica para pagar, né, para pegar um troco, para fazer alguma coisa, precisa. Mas eu não vou ficar, sabe, focando nisso que ele tem tanta dificuldade. Se ele gosta de línguas, eu vou focar nisso, é nisso que eu vou investir, em vez de investir em matemática. Então, ele se desenvolveu super bem e está só indo... Agora, a gente está trabalhando bastante com a habilidade social deles. Muitos estão se descobrindo agora, assim, mais comum do que a gente pensa. Meu filho segue ela, Sabrina. Pergunta, como você viu a vivência anterior? Tá, isso aqui eu já respondi. Perdi uma parte da sua fala, não sei se você falou, mas a formação dos professores, alguma sugestão de tema que poderia ser abordado... Gente, isso... Ai, professora Cláudia, muito obrigada pela pergunta, porque a gente precisa, nos cursos de graduação, de uma disciplina sobre inclusão escolar. Urgentemente. E é um tema tão complexo, porque a inclusão escolar, eu não estou falando aqui... A gente não pode generalizar nunca, né? Porque mesmo dentro do grande grupo, ao indivíduo. Então, mesmo que o autismo se caracteriza pela dificuldade de interação social e na comunicação social, cada indivíduo autista é diferente. Então, o meu filho precisa de um tipo de adaptação que o filho da minha amiga vai precisar de outro diferente. Então, a disciplina de inclusão escolar precisa ser discutida na graduação. Até hoje, gente, claro, hoje que eu tenho essa percepção, quando eu estava estudando, não. Por que a gente não tem uma disciplina de inclusão escolar? Fica aí o questionamento. Como o tema poderia ser abordado? Precisa de um professor especialista em inclusão, né? Sobre esse tema mesmo, sobre pessoa com deficiência, educação, enfim. Quem sabe eu no futuro aí, hein? Não consigo um doutorado nisso. E o autismo adulto e o suicídio, Henrique, é muito grande, tá? É comprovado cientificamente que as pessoas autistas, ela tem uma disponibilidade maior para desenvolver depressão, e, consequentemente, o suicídio, porque geralmente são pessoas que, às vezes, ou têm um diagnóstico tardio ou não têm um diagnóstico e acaba não se enquadrando nessa sociedade, né, como, né, sempre se achando esquisito, não conseguindo ali se adequar ao que esperam dele, e a pessoa acaba, né, não consegue ter um relacionamento, não tem uma inabilidade social. Então, tudo isso vai gerando ali uma questão, né, emocional muito forte, que pode até levar ao suicídio. Há um estudo muito grande sobre isso, que a gente precisa ficar de olho. E isso é uma coisa que me pega, assim, um pouco. Meu filho está com 11 anos, daqui a pouco, adolescência, né, a gente sabe que não é fácil para ninguém. Eu fico imaginando para ele, que é uma criança que não tem habilidade social, tem muito pouco, assim. Vamos ver, estou de olho aí. A atitude positiva ajuda muito, exatamente. Você é uma mãe que pode fazer escolhas mais informadas, muitos não são. Professora, justamente por isso que eu decidi fazer a página, porque nem todo mundo tem essa informação. Já respondi da professora Cláudia e o autismo adulto. Bom, acho que eu já respondi todas as perguntas. Mais alguma coisa? Gente, mais perguntas para a Amabile? Comentários? Eu tinha uma pergunta, na verdade, Amabile, que era mais na direção dessa da Cláudia, e eu fico pensando que você comentou muito sobre as mães que vêm te procurar, assim, seja nos comentários do canal e outras conexões que você fez por conta do canal, né? Você recebe alguma coisa também de alunos, assim, interessados no canal, assim, estudantes, enfim, de
várias áreas, ou são mais mães mesmo? Como é que tá essa participação lá? Recebo bastante, o meu público é majoritariamente de mulheres, mas não são só mães. Tem muita gente que me segue que nem filhos têm, mas se interessam por essa área de pesquisa. Então, recentemente, agora, uma mocinha, ela é estudante de psicologia, ela veio me procurar, ela pediu referências, né, de que forma que eu poderia ajudar ela, para ela aprofundar um pouco mais o conhecimento dela, porque ela quer seguir por essa área de transtorno de espectro autista. Então, assim como ela também, tenho recebido pessoas perguntando sobre adaptação de material, né, como que pode acolher o aluno autista. Tem gente, assim, eu vejo que é uma área que tem gente que se interessa, né, que espero que cada vez mais pessoas se interessem por isso. Gente, mais perguntas, comentários? Bom, vários elogios, né? A Mabel não tinha como ser diferente, né? De verdade, acho que a Jaque falou bastante coisa ali sobre isso, né? É uma formação informada, né? Quer dizer, você traz informações de tantos lugares que são muito ricos para a gente em várias vivências, né? E vivências que não temos, né? Que eu, pessoalmente falando, escuto a tua fala e fico pensando nessas várias questões que, né, permearam, né, a tua formação pessoal, acadêmica, profissional durante os anos, e como você é muito bonito de ver, assim, é mais uma impressão pessoal, o quanto você consegue relacionar tudo isso, né? Então é só motivo mesmo de orgulho nosso, né, de você ter sido aluna da UTFPR. Acho que é a gente que sempre tem a agradecer. Eu tenho maior alegria, maior satisfação de poder estar aqui, gente, conversando com vocês. Não imagino como eu estou feliz, porque o curso de letras foi extremamente importante na minha vida, não só na minha mudança de perspectiva profissional, como pessoal mesmo, assim. Sabe, aquela pessoa que se ampliou, para mim foi maravilhoso. Tem uma pergunta ali rapidinho que eu vou responder, que perguntaram ali se eu conheço um professor universitário com autismo. Conheço, ele se chama César, e ele mora em Araucária. Ele, inclusive, ele saiu candidato a vereador agora, lá por Araucária, e ele é professor universitário, teve diagnóstico tardio. Eu até fiz uma live com ele um tempo atrás. Eu ia perguntar se era da live, eu assisti. É o da live. Uhum. Super legal. Gente, vocês pegaram ali o canal, né, eu acho que da Mabile. Não sei, Amable, se você quer deixar algum e-mail, alguma coisa de contato também que o pessoal possa entrar? Como é Vou que deixar o meu e-mail aqui no chat? Uhum. Vou deixar, gente, eu estou super aberta, tá? Se vocês quiserem conversar, assim, tanto pelo e-mail, quanto pelo canal lá, pela página. É sério, Beth? Ele é o Tunap, não lembro dele, não. Sim, Jennifer, lembra do César? Nosso aluno lá do NAP. Tudo bem, Amable? Oi, prof. Oi, tudo bom? Ele foi nosso lá, lembra? Nossa, então, eu tô tentando lembrar. Eu vi a live e eu pensei assim, que eu conheci ele de algum lugar. Então, eu não sei se antes um pouquinho, se ele é mais do tempo da Beatriz. Lembra da Bia, que você entrou depois, um pouquinho? Sim. César foi nosso. E ele era muito esforçado no NAP. Olha só. Nossa, o César Só que aluno. Eu lembro dele. Curitiba e região metropolitana são um ovo. Que bom. Muito bom. Mas Mabel é muito importante, assim, como eu trabalhei no Anjo da Guarda há muitos anos, e eu sei da necessidade que a gente tem, porque você vai tateando. Agora, eu acho muito bom você ter essa vivência em casa, essa parte, então essa tua motivação vira investimento e é tudo de bom, e você poder, assim, com a gente, socializar as pessoas, nossa, é muito bom. Assim, eu lembro do Asperger, eu acho que o Asperger é um tipo de autismo também, né? Que eu tinha um aluno, meu Deus, eu não sabia, se você não podia mudar a rotina, e essas coisas você vai aprendendo, infelizmente, com aqueles surtos que a criança não precisa passar por aquilo. Mas a nossa experiência, às vezes, coloca as crianças num surto que dá dó, depois você fica, meu Deus, então a informação é imprescindível mesmo. Eu sei que o erro e acerto faz parte, mas uma pessoa dedicada para isso, assim, vai facilitar muito a vida na sala de aula. Parabéns. Obrigada, gente. Feliz.
Gente, a gente fica babando aqui, né, na experiência da Amabile, é sempre muito gostoso te escutar. Não sei se tem mais perguntas, comentários, se algum professor também quiser abrir o microfone e falar, a gente está num momento de saudades aqui também, né? A gente se vê tão pouco nesses, né, mesmo nesses ambientes aqui, então fiquem à vontade se quiserem deixar um recado final aí. Obrigada, Malu. Obrigada, Regina. Beijo para vocês. Eu queria só, rapidinho aqui, bom, meu filho foi diagnosticado com 4 anos, mais ou menos, e desde então eu comecei a estudar sobre o tema, e eu demorei, para você ver, 6, 7 anos para me sentir seguro o suficiente para vir falar sobre isso, né, nas redes sociais, e assim, para o público em geral. Então, eu entendo os professores, né, principalmente os professores que estão ali na rede pública, sem estrutura, né, e até sem conhecimento mesmo de como lidar com aquela situação. Eu mesmo sendo mãe de autista, demorei para ter essa iniciativa de começar a compartilhar sobre esse tema. Então, eu tenho esperança ainda que a nossa educação possa incluir todas as pessoas. E obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso, gente. Imagina, a gente que agradece. O Bruno, a Caroline, né, outros alunos ali comentaram, né, sobre a necessidade, você também comentou isso, né, Amabile, sobre a necessidade da gente ter essas disciplinas na graduação, e, enfim, mesmo pós-graduação, a gente acaba não tendo, né, disciplinas que deveriam ser obrigatórias, né, deveria nos acompanhar transversalmente, assim como outras coisas, né, outras temáticas. De repente, né, fica um convite aqui que eu nem sei se eu posso fazer, mas farei, anyway, da gente pensar num projeto de ensino, né, talvez algo que a gente possa fazer de maneira espaçada, alguma falas, né, ou rodas de conversa, não precisa ser num formato muito acadêmico, né, assim, de disciplina, eu acho, porque também você tem várias questões aí para, né, da profissão para lidar, né, e pessoais, mas a gente poderia pensar para o ano que vem alguma coisa, porque não sabemos também como vai ficar, né, voltando presencial, continuando nesse modo remoto, mas acho que talvez funcionando num esquema de roda de conversa, a gente talvez se sinta até mais à vontade, né, para trocar algumas questões de formação, né, porque como você disse, eu acho que é bem importante, a gente não tem nenhuma formação específica, em muitos lugares, mesmo com uma trajetória de ensino maior, pensando assim nas universidades que estão há mais tempo no Brasil, também não tem, né, então, seja por questões de lei, seja por, né, faltas de iniciativas de políticas públicas, como a gente sabe muito bem, então, acho que a gente pode também começar localmente, né, então, podemos pensar de repente. Estou super aberta aí aos convites. Muito bom, gente. Então, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer a Amabile de novo, agradecer a todo mundo que participou agora no período da tarde.